Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 7, nós vamos ler do versículo 17 ao 24. Irmãos, o tema que foi proposto para o culto, dessa manhã foi como devemos servir a Deus. E eu gostaria de dizer aos irmãos que nós devemos servir a Deus aonde nós estivermos. E é isso que o texto que nós lemos vai dizer. Então vamos acompanhar 1 Coríntios capítulo 7, do 17 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço foste comprado. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Senhor Deus, mais uma vez eu te agradeço por estarmos aqui e por lermos a tua santa palavra. Te peço que o teu Espírito Santo continue com cada um aqui presente e com os que estão nos acompanhando através das redes sociais, que o teu Espírito nos ajude a entender e a compreender o que a tua palavra quer nos dizer nessa manhã. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta aos Coríntios, foi escrita pelo apóstolo Paulo com o objetivo de orientar aos irmãos de Corinto a resolver vários problemas que eles estavam enfrentando. O contexto era o seguinte: haviam muitos irmãos judeus que estavam se convertendo devido à pregação da palavra do Senhor, que estava acontecendo ali naquela região, e algum grupo de judeus exigia que esses novos convertidos fossem circuncidados. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo, ele vem dizendo que a circuncisão não importa. E ele vem dizendo que o cristianismo não requer que as pessoas mudem as suas características culturais por terem sido convertidas a Jesus. Os irmãos, acredito que todos os irmãos sabem, a circuncisão, ela foi instituída pelos patriarcas e ao 8º dia, o menino judeu deveria ser circuncidado como a marca da aliança de Deus com seu povo. A circuncisão, ela é um termo que vem do latim, que significa cortar ao redor. Então pegava-se o membro genital masculino do menino de 8 anos e cortava-se aquela pele em volta do órgão genital. Isso é a circuncisão. Era considerada a marca da aliança de Deus com o povo judeu. No 8º dia, inclusive, Jesus foi circuncidado. Isso está descrito lá em Lucas 2:21. E lá em Colossenses 2, Paulo diz que nós já fomos circuncidados com a circuncisão de Cristo, tendo sido nós sepultados com Cristo no batismo. Então, aquela circuncisão que era o emblema, por assim dizer, da aliança de Deus com o povo de Israel, ela se iguala hoje no batismo, quando nós morremos com Cristo e ressuscitamos uma nova criatura em Cristo. Essa é mais ou menos o contexto
desse texto que nós acabamos de ler aqui. Lá no início do capítulo 7, que nós não lemos, Paulo ele estava fazendo alguns esclarecimentos acerca do casamento. E lá no versículo 17 ele disse, né? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus tem chamado. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. Paulo, como apóstolo de Cristo, ele tinha essa autoridade de ordenar e comandar as igrejas que estavam sendo instituídas ali naquela época. E assim ele ensinava conforme o ensinamento que recebeu de Cristo. No versículo 17, então, ele concluiu o assunto relacionado ao casamento com esse versículo aqui que nós lemos, né? O que ele quer mostrar com isso? Ele disse que Deus, se chamou você sendo casado, permaneça casado. Era um conflito que estava havendo ali naquela época, onde os crentes, a pessoa se convertia e achava que para isso deveria se divorciar do marido que não era crente. Então, várias situações em volta do casamento que fez com que Paulo escrevesse essas palavras aqui. O que ele quer dizer é que se Deus te chamou sendo casado, permaneça casado. Se Deus te chamou sendo solteiro, não há necessidade de se apressar para casar. Ele mostra para aquele grupo de judeus que as pessoas poderiam servir ao Senhor naquela situação em que foram chamados, independente do seu estado civil, independente da sua condição financeira. Nós já vimos então que nós fomos chamados por Deus, certo? Quem é que foi chamado por Deus? Nossa, só o irmão Nivaldo foi chamado por Deus. Ah, glória a Deus. Então, todos fomos chamados por Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E como que se dá o chamado de Deus para nós? Como se dava o chamado de Deus nessa época aqui em que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios? O chamado de Deus é aquele que ele faz ao nosso coração de uma maneira eficaz e irresistível, no poder do seu Santo Espírito, através da pregação da palavra. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, Ele nos chama. Quando nós estamos aqui dispostos, com os nossos corações abertos, a ouvir aquilo que Deus tem para nós, através da sua palavra, é aí que Ele nos chama. Ele nos chama trazendo à nossa consciência aquilo que nós verdadeiramente somos. Nada. Somos pó e cinza. E é isso que o Espírito Santo do Senhor faz durante a pregação da palavra do Senhor. Ele nos convence. Ele nos convence de que somos pecadores, de que necessitamos de um Salvador e, como consequência disso, como consequência da nossa consciência de quem somos e do amor que Deus está nos oferecendo, é que nós nos rendemos a Ele. E nem sempre esse chamado do Senhor, ele é um processo rápido, né? Como foi para o apóstolo Paulo, por exemplo, né? Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo perseguia os cristãos e, de repente, ele, no caminho de Damasco, o próprio Jesus falou diretamente com ele. E, a partir desse momento, Paulo se converteu. Mas nem sempre é assim. Meu marido, por exemplo, teve uma experiência como a de Paulo, rápida. No instante que o Senhor o chamou, ele se convenceu, lógico, através do trabalho que o Espírito Santo fez no coração dele, assim como faz no coração de todos nós, e rapidamente atendeu ao chamado. Mas nem isso não é uma regra, né? Comigo já não foi assim. Anos e anos de igreja, de crente, de conhecedora, entre aspas, né, da palavra de Deus. Mas o chamado do Senhor teve um processo maior na minha vida, né? E não foi por não ter atendido prontamente o chamado de Deus que nós não somos chamados, amém? E o mesmo aconteceu com Timóteo.
né? Timóteo vinha de uma família crente, né? Por assim dizer. Ele tinha, em alguma referência aqui, diz que a mãe dele, a avó, tinham grande fé e que do mesmo modo, Paulo queria que Timóteo também, acreditava que Timóteo também tinha essa fé. Então, nós podemos ver que com Timóteo não foi tão rápido como foi com Paulo. E assim é na nossa vida. Nem sempre, muitas vezes a pessoa está aqui na igreja e está ouvindo a palavra de Deus e nem sempre ela atende prontamente àquele chamado. Mas o Espírito Santo, ele vai trabalhando nas nossas vidas, nos nossos corações, através da pregação da sua palavra e no dia que aprouver ao Senhor, os nossos corações estarão receptivos para atender ao chamado que Ele nos faz. Bom, então no versículo 17, Paulo diz que cada um continue vivendo do jeito em que estava quando Deus o chamou. Exceto, lógico, né, as práticas pecaminosas em que nós vivíamos antes. Ele está querendo dizer aqui que nós não precisamos mudar a nossa posição social, o nosso estado civil, né? Lógico, se o nosso casamento está dentro dos padrões bíblicos, né? Então ele está dizendo que nós não precisamos mudar a nossa profissão, onde o Senhor nos colocou. E o Evangelho não requer isso de nós. Pelo contrário, o Evangelho ele muda o nosso caráter e nos dá oportunidade de servir a Deus no lugar onde Deus nos colocou. Veja um pouquinho mais atrás aí, os irmãos que estão com a Bíblia aberta, o que Paulo disse um pouquinho antes, lá no capítulo 6, do versículo de 9 a 11. 1 Coríntios, capítulo 6, do 9 ao 11. O mesmo apóstolo Paulo, dando as ações para os irmãos da igreja de Corinto, um pouquinho antes, veja o que ele disse. Ora, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então Paulo está dizendo aqui para vários ex-idólatras, ex-gentios de uma maneira geral, né? Paulo não está falando para um bando de santarrão. Ele está falando para pessoas que foram como nós fomos, mas que foram chamados, que deram lugar ao Espírito Santo do Senhor nos seus corações e foram chamados, aceitaram o chamado do Senhor. Então o que Paulo está dizendo é que vocês não precisam mudar quem vocês são, a família que vocês têm, a vida que vocês têm, lógico, né? Vocês vão deixar de ser imorais, de serem idólatras, de praticarem as coisas erradas que vocês praticavam antes, quando foram chamados. Obrigado, querido. E nós não precisamos mudar a nossa vida por causa disso. É isso que Paulo está querendo dizer. Lá nos versículos de 19 a 20... onde ele falou assim, ó, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não, perdão. 19. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é nada. Do que vale guardar a circuncisão ou a incircuncisão se vocês não guardarem a palavra do Senhor? Então, o que ele está querendo dizer? Um judeu que se converteu a Cristo, ele não precisa deixar de ser judeu, não precisa deixar de praticar aquelas coisas que eram oriundas da cultura judaica. É isso que ele está querendo dizer para aquele pessoal que era mais... que não tinha os olhos tão abertos assim, né? Se assim eu posso dizer. E a pessoa não precisava deixar de ser judeu, porque se converteu a Cristo, né? A não ser costumes que estavam relacionados com a idolatria, né? Com religião, de maneira geral. Nesse sentido, irmãos, olha como que o Evangelho é maravilhoso. Nós não precisamos deixar as marcas da nossa cultura por causa
do cristianismo, porque aceitamos o convite do Espírito Santo de seguir a Jesus. O cristianismo, ele não é uma cultura, muito pelo contrário. Nós podemos ver por aí que muitos povos de muitas culturas confessam o nome de Jesus, sem deixar de praticar aquelas coisas inerentes da sua cultura. Por exemplo, os irmãos já devem ter visto, né? Mulheres que... Eu estou citando mulheres porque eu não sei nenhum exemplo de homens. Se alguém souber, pode até me ajudar. Mulheres que nascem na Turquia, na Arábia Saudita ou no Irã, que costumam usar o véu. É uma característica da sua nacionalidade. Elas não precisam parar de usar o véu porque aceitaram a Jesus, porque professam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Da mesma forma, as mulheres na Índia, que usam aquelas roupas compridas, que chama sari, metros e metros de tecido, né, que são enrolados no corpo para fazer como se fosse um vestido, uma túnica. Elas não precisam deixar de usar essas roupas, que é uma característica do seu povo, por causa do Evangelho. O Evangelho, ele não requer isso de nós. E o que Paulo está dizendo é que não adianta ser judeu, ser circuncidado, guardar o calendário de festas, né, que o povo judeu guardava, seguir a dieta, né? O judeu também tinha uma dieta a seguir, não se podia comer determinados tipos de animais que eram considerados imundos. O que Paulo está dizendo é que não adianta vir à igreja, sentar no banco, abrir a Bíblia, levantar a mão quando tem um louvor bonito que fala ao nosso coração e não guardar os mandamentos de Deus. Paulo aqui está se referindo, quando ele diz não guardar a lei de Deus, provavelmente os 10 mandamentos, né? E o que é guardar? Guardar é obedecer, mas não é obedecer como um filho obedece à mãe, por exemplo, né, por medo, né? Eu vou obedecer porque senão ela vai me botar de castigo, ela vai me bater. Não é esse tipo de obediência. É a obediência que vem como fruto da fé em Jesus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé que temos em Jesus Cristo, que fez morada em nós através do chamado que o Senhor fez e da aceitação que nós tivemos a esse chamado. Essa fé é que produz em nós a obediência e nos capacita a fazer a vontade de Deus. No versículo 21 ele diz assim, acompanha aí comigo. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-se livre, aproveite a oportunidade. O que isso quer dizer? Sem entrar na questão da escravidão, né? Lógico, porque tem gente por aí que diz que o crente aceita a escravidão por causa do que está escrito na história bíblica, mas a gente não quer entrar nessa área. Lógico que nós não aceitamos a escravidão. Naquela época isso acontecia, tinham lá umas normas como se fossem umas normas que regulamentassem essa prática na época, mas não é o nosso intuito falar disso aqui. O que ele está dizendo aqui é que esse versículo nos ensina que nós podemos servir ao Senhor do jeito em que nós estamos agora. Sendo judeu, não sendo judeu, sendo escravo, sendo livre, sendo patrão, sendo empregado, sendo rico, sendo pobre, sendo casado, sendo solteiro. Independente da condição social, financeira, do seu status civil, você pode e deve servir ao Senhor do jeito que o Senhor o chamou. Muitos usam, né? Não sei se os irmãos já ouviram isso. Muitos usam esse versículo para dizer que o crente é acomodado, que o crente não deve buscar melhorar, não deve buscar subir na sua vida, né? Mas não foi isso o que o texto disse. Pelo contrário. Muita gente diz também, essa foi a vida que Deus te deu, aceita que dói menos. Os irmãos já ouviram isso? E tem muita gente por aí usando indevidamente esse versículo isolado, né? Por isso que é tão
importante a gente ler o contexto, entender em que situação aquele texto, aquelas palavras foram ditas, qual era o objetivo daquelas palavras estarem sendo ditas, para a gente entender o que o Espírito Santo do Senhor quer para nós hoje, com essa palavra que nós estamos lendo. E não é isso que o texto diz. Ele diz justamente o quê? Aproveita a oportunidade. Não é isso que estava escrito? Então, se você é escravo e pode ser livre, aproveita a oportunidade. Se você é empregado, mas pode abrir uma empresa, aproveita a oportunidade. Se você é pobre, almeja ser rico e tem oportunidade de licitamente caminhando para o seu objetivo, aproveita a oportunidade. E não é essa falta de oportunidade, mas se você não tem essa chance de deixar de ser escravo, de deixar de ser pobre, de deixar de ser empregado, e de tudo mais, não é isso que vai te impedir de servir ao Senhor. É isso que o texto está querendo dizer. Você tem a oportunidade de melhorar? Melhore. Tem a oportunidade de subir na vida? Busque melhorar. Mas não espere melhorar para servir ao Senhor. Não espera casar para vir à igreja todo domingo, bonitinho, servir ao Senhor. Não espera ficar rico para dar o seu dízimo, para servir ao Senhor com aquilo que você tem. É isso que o texto está dizendo para nós. Sirva a Deus onde você estiver. Com a profissão que Ele te deu, com a casa que Ele te deu, com a família que Ele te deu, conforme Ele te chamou. Versículo 22, acompanha comigo. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Então, o escravo que virou crente, ele é livre, porque Jesus o libertou de coisa muito pior. Do que Jesus nos libertou? Do inferno, do pecado, do poder que as trevas teriam sobre nós se não fosse o sangue de Jesus. Então, um escravo que se converte ao cristianismo, que confessa o nome de Jesus como Senhor e Salvador, ele é livre, porque ele foi liberto de coisa muito pior do que a escravidão física, né? Mas, por outro lado, nós somos escravos de Cristo. Como é bom ser escravo de Cristo. O que é ser escravo de Cristo? É viver para fazer a vontade de Cristo. É viver para fazer aquilo que Cristo nos chamou. Isso é ser escravos de Cristo. Nós vemos que o Evangelho, nesse sentido, ele coloca todos diante de Deus com um único objetivo: servir a Cristo. Não importa se é homem, se é mulher, né? Tem naqueles países onde há separação de homem, mulher, negro, branco, não interessa. Para o Evangelho, para Cristo, para Jesus, não interessa se você é branco, preto, pobre, rico, se é homem, se é mulher, se você é faxineiro, se é médico, se é doutor, se não é, se teve estudo, se não teve condição de ter estudo. Deus chama diferentes pessoas para servi-lo onde Ele nos colocou. Versículo 23. Isso aqui é o ápice do negócio. Acompanha aí comigo. Por preço foste comprado, não vos torneis escravos de homens. Que preço? Paulo não diz o preço, né? Em algumas traduções está dizendo assim: por alto preço foste comprado. Mas nós sabemos que preço foi esse, né? Foi o preço preciosíssimo do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Foi por esse preço que Deus pagou através do seu Filho para nos comprar, para nos tirar desse mundo de trevas e nos comprar e levar cada um de nós para a sua maravilhosa luz. Deus, através desse alto preço, nos comprou desse mundo, nos comprou do pecado, para que nós tivéssemos oportunidade de contemplar a maravilhosa luz do Senhor, né? Pior do que qualquer escravidão é ser escravo do mundo. Por isso que ele diz: não vos torneis escravos de homens.
é sermos escravos do mundo, do pecado, da mentira, dos homens, do que a sociedade nos impõe. E tem muitos homens, né, por aí que acabam manipulando a verdade com o objetivo de escravizar as pessoas. Não é isso que os falsos profetas fazem? Muitas das vezes usam a própria palavra de Deus para deturparem o significado da palavra de Deus, para gerar idolatria no povo, escravidão espiritual. E vamos ler de novo o versículo 24, o último. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Eu quero já seguir para o final, primeiro com duas coisas que essa passagem não nos ensina, que muitas das vezes elas são usadas por aí, extraídas aleatoriamente do contexto, e as pessoas acabam ensinando de maneira errada. Duas coisas que essa passagem não nos ensina. Primeiro, acerca da escravidão, né? Que eu falei no início. Pode ser até que alguns irmãos se questionem, mas por que ela está falando tanto de escravidão? O povo fala muita coisa por aí. O povo fala muita coisa por aí. Então, dizem sim que crente é a favor da escravidão, porque na Bíblia tem vários relatos de escravidão, etc, etc, etc. Não somos a favor de nenhum tipo de escravidão. Nós somos escravos de quem? De Cristo. Porque Ele nos comprou com aquilo que Ele tinha de melhor, nos tirou desse mundo para sermos escravos dEle, fazermos a vontade dEle, vivermos para Ele. Segunda coisa que essa passagem não ensina, que o crente não precisa se esforçar para crescer na vida. Que o crente não pode melhorar de vida, não pode tentar ter um emprego melhor, não pode tentar ter um carro, uma casa melhor, que é o que muitos dizem por aí, né? E muito crente também acaba se apropriando do que o povo diz por aí, de que foi Deus que te deu isso aí, tá bom. Lógico que tá bom. Deus, tudo que Deus dá pra gente, tá bom, tá ótimo, porque nós não merecemos nada. Nada. Tudo que nós temos é mais do que o que nós merecemos. Mas é o que o texto diz. Se tem oportunidade, aproveita. Não é que você vai colocar todo o empenho da sua vida em melhorar de cargo, em subir na sua empresa, no seu trabalho, em ter uma casa melhor, um carro melhor, em ter mais dinheiro. Não é isso. Se você tem oportunidade, aproveite de forma lícita e servindo ao Senhor. Porque, lógico que Deus tem um chamado para cada um de nós, né? Tem um texto que diz que uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas e assim vai. Além desse chamado individual que Deus tem para cada um de nós, o nosso chamado é para servi-lo, adorá-lo e proclamar a sua palavra. É um chamado universal, né? Se assim eu posso dizer. Todos os crentes têm esse chamado. E agora 3 pontos que essa passagem nos ensina. Primeiro, a conversão não obriga a alterar o chamado de Deus na nossa vida. A partir do momento que nós nos convertemos a Jesus, a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus entra em nosso coração, faz morada, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a partir do momento em que o Senhor passa a ser o centro das nossas vidas, nós não precisamos mudar a nossa profissão, a nossa condição financeira, o nosso estado civil, só porque viramos crente. Eu estava conversando com meu marido outro dia, ele estava me contando de um caso de um sargento que tinha na Marinha quando ele servia. E o sargento nem sei se era sargento, era um cara alto lá. Ele era o mais brabo de todos. Todo mundo tinha medo dele. Ninguém queria ficar sob a orientação dele, porque ele era brabo. Era crente, mas era rígido. Não precisou deixar a sua profissão, que exigia isso dele, para servir ao Senhor. Diferente de outros que estavam ali fazendo a mesma coisa, né? Os irmãos sabem que no meio
das forças militares, né? Muitas das vezes é muito palavrão, xingamento, aquela coisa toda. E ele era rígido no seu trabalho, naquilo que ele foi proposto para fazer, mas mesmo assim adorava o Senhor. E então nós não precisamos deixar a vida que nós temos, lógico, o pecado nós já vamos deixar, o nosso coração vai ser mudado, transformado, mas não precisamos mudar aquilo que Deus nos deu como profissão, como emprego, como família, porque agora estamos servindo ao Senhor. Pelo contrário, o Senhor nos chama para ser luz naquele lugar onde nós estamos inseridos. Segunda coisa que essa passagem nos ensina é que Deus chama pessoas diferentes em situações diferentes para servi-lo. Independente da situação em que nós estamos, o mais importante é servir a Jesus. Se nós temos a oportunidade de melhorar, aproveite a oportunidade, contanto que essa oportunidade não te tire aquilo que você primariamente foi chamado, que é adorar e servir a Jesus. Terceira coisa e última, a fé em Cristo é que nos capacita a servir a Deus em qualquer situação. Então não é porque os irmãos estão ouvindo eu falar isso que a gente tem que servir a Deus na tristeza, na tribulação, na doença, quando um parente morre, quando a gente está passando por uma situação terrível. Não é porque eu estou falando isso, os irmãos estão ouvindo, que os irmãos vão conseguir fazer. Não é assim que a coisa funciona. A gente só consegue obedecer a Deus, fazer a vontade dele, porque a fé que nós temos em Cristo é o que nos capacita a obedecer e a servir ao Senhor. Quando nós colocamos o Senhor no centro da nossa vida, a nossa fé é aumentada, a nossa fé é cultivada e é através dela que Deus nos capacita a obedecer e a fazer a sua vontade. Eu queria finalizar lendo um texto que já foi lido no início do culto, Gálatas 3, do 26 ao 28. Gálatas 3, do 26 ao 28. Foi o texto que o irmão Tiago começou o culto lendo esse texto. E diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O que faz sermos filhos de Deus é a fé que nós temos em Jesus Cristo. Fé essa que foi despertada no momento em que o Senhor nos chamou e nós atendemos a esse chamado. 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa forma, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem e nem mulher, nem rico, nem pobre, nem nada da nossa condição financeira e social que nos afaste de Deus, porque todos vós sois um em Cristo. Essa última frase é que eu queria que ficasse na cabeça dos irmãos. Porque todos vós quem? Não interessa se é judeu, se não é judeu, se é pobre, se é rico, se é homem ou mulher, se é escravo, se é livre. Todos vós sois um em Cristo. Em Cristo todos somos um. Não existe distinção de raça, de classe social, de sexo. Somos um para servi-lo onde estivermos e onde Ele nos chamar. Amém, irmãos?